Boa noite, pessoal. Graça e paz para você que está assistindo a gente agora, para você que vai entrar, para você que vai assistir depois que tiver gravado. Boa noite para você. Hoje nós estamos inaugurando um novo quadro aqui de lives no Facebook da igreja, que se chama IMCD Além do Tempo. E é um tempo assim que a gente vai falar sobre missões no geral, né? A gente vai ouvir outros missionários, a gente vai saber mais sobre os projetos da nossa própria igreja que tem acontecido e que tem alcançado tantas pessoas. Então, eu quero te convidar a compartilhar esse link, gente. Compartilha bastante. Compartilha para que outras pessoas também possam ser alcançadas, né? Que possam também saber um pouquinho mais sobre missão. Eu vou esperar aqui o pessoal compartilhar no grupo da igreja. Enquanto isso, aproveita e vai compartilhando também, que a gente está muito animado, com muita expectativa, com aquilo que Deus vai fazer nesse tempo, com os corações que o Senhor vai despertar no nosso meio a respeito de missões. Então, é isso aí, compartilhem bastante. E hoje, gente, é o primeiro, né? Como eu falei, vai ser o primeiro dia primeira vez, né, do quadro. E ele vai acontecer 2 vezes, gente, no mês. Então, se preparem nas nossas redes sociais, que nós vamos avisar quando vai ocorrer, quais serão os temas, quando virão, né, os próximos convidados. Então, fique sempre atento às nossas redes sociais, tá bom? Para vocês não perderem absolutamente nada. Eu vou tentar ver, gente, se eu consigo ver aqui os comentários que vocês colocam aqui. Ah, tô conseguindo. Oi, Ju! A Ju que é missionária, em breve vai estar aqui também. Graça e paz, Silvia. Saudade de você. Oi, Gi. Sejam bem-vindos todos vocês. Olá, Valdenice, graça e paz, que bom te ter aqui. E, gente, o nosso convidado de hoje é um convidado super especial. Ele é missionário lá em Foz do Iguaçu, na Jocum. Ele com a sua esposa, a Jéssica, eles lideram a base lá da Jocum em Foz do Iguaçu e eles têm feito treinamentos e eles também têm trabalhado, servido ali, né, a cidade de Foz do Iguaçu com questões muito importantes, como, por exemplo, tráfico humano, enfrentamento ao tráfico humano, além deles também servirem lá a Igreja Metodista Central em Foz do Iguaçu. E é com muita alegria, né, e muita gratidão a Deus que eu quero convidar o Anderson, o missionário Anderson, aqui para estar com a gente. Olá! Oi de novo, Anderson! Olá, boa noite! Boa noite, seja bem-vindo, viu? Mais uma vez. Muito obrigado, prazer todo meu. Anderson, eu não sei se você lembra, né? Mas eu queria compartilhar com as pessoas. Uma vez eu estava em 2018, né? Eu fiz a minha escola de treinamento e discipulado em Foz do Iguaçu, onde é a base que o Anderson lidera. E a gente estava numa aula e eu lembro que eu queria ir embora, eu não queria ficar ali, né, no lugar, né? Eu queria muito ir embora, eu tava com muito desejo de ir embora. Era a primeira semana, assim, os 3 primeiros dias, e era tudo muito novo para mim. E aí, no meio da aula, o Anderson parou tudo e falou: gente, Deus tá me falando aqui uma coisa, eu vou falar. Olha, se Deus te deu o ponto de partida, só Ele pode te dar o ponto final, o ponto de chegada. A hora de dizer: olha, pode ir embora agora.
E eu lembro que aquilo marcou tanto a minha vida, porque eu falei, Deus, realmente, o Senhor não falou para eu ir embora. E se o Senhor me deu o ponto de partida, só o Senhor pode, né, me dar o ponto final ali. Então, você abençoou muito minha vida esse tempo, né, que eu estava em Foz. Muito obrigada. E para mim é um privilégio mesmo entrevistar você aqui hoje. Amém. Como eu disse, prazer é todo meu. Sejam todos bem-vindos. Estou muito feliz de estar aqui essa noite com você, Thaís. Confesso que é um desafio, ser o primeiro logo, né, do quadro. Mas vamos lá. Eu acredito que tem coisas boas aí para a gente compartilhar. Estou feliz de estar com vocês, conhecer o Rogério, conhecer essa parte da família do Senhor. Amém. E, gente, muito obrigada também todo mundo que as pessoas que mandaram as perguntas para a gente. Tem bastante aqui, espero que dê tempo de responder todas. E no final, se der tempo, você também pode fazer a sua pergunta aí nos comentários, que o Anderson vai estar aí disposto a responder todas. E, Anderson, para a gente começar mesmo esse bate-papo, eu queria perguntar, na sua visão, o que é missão? Se alguém chegar para você e pergunta, né, o que é missão? Qual que seria a melhor resposta, assim, para a pessoa? Bom, vamos lá. Eu gosto de responder essa pergunta dentro de uma outra pergunta. Eu gosto de responder essa pergunta respondendo o que não é missão, o que não é a missão. Então, eu respondo que a missão não é uma sugestão de Deus. Uau! Então, quando nós olhamos para a história da igreja, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós não vemos Jesus chegando para os discípulos, nós não vemos Deus chegando para Jonas, Deus chegando para Abraão e falando assim, eu acho legal que vocês pudessem sair de onde vocês estão e ir para um outro lugar pregar o evangelho. O que você acha da ideia? Não, em momento algum a gente vai ver isso. Porque Sim. A missão de Deus não é uma sugestão, algo que se a gente não tiver outra coisa para fazer, a gente vai lá e faz. Ou quando sobrar um tempinho, quando eu já tiver feito isso e isso, aí eu vou lá e cumpro a missão. Então a missão não é uma sugestão. A missão é uma tarefa dada por Deus através de algo que nós conhecemos na Bíblia como rema. Rema é palavra de direção, é decreto de direção. Então, todas as vezes que Deus olha para alguém, quando Jesus olha para os discípulos e fala, ide, ele está dando uma rema, ele está dando um decreto de direção. Então, a missão é um decreto de direção para a igreja. Então, eu costumo dizer que a missão é uma tarefa dada de alguém, por alguém, a alguém. Então, quem é esse de alguém? O próprio Deus, o próprio Jesus. Ele é quem dá a missão, ele que dá a rema. Por alguém, quem é esse por alguém? A igreja, nós, eu e você que está me ouvindo. Alguém, quem é esse alguém? O perdido, as nações. O mundo está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Então, a missão é uma tarefa dada por meio de um decreto. Ide não é uma sugestão. Ide é um decreto. Então, se você me pergunta, Anderson, eu devo orar para eu ir? Eu digo, ore para ficar, porque para ir ele já deu uma rema. Glória a Deus, é isso mesmo. Nossa, falou tudo. Uau, exatamente isso. Não é uma sugestão. Nossa, muito legal. E, Anderson, quais são os tipos de missão? Porque às vezes a gente acha que o missionário é só aquele que viaja para fora do país, né? Então, quais que são os tipos de missão, assim, que a gente pode atuar, que existem? Sim, vamos lá. Na missão, quando nós estudamos missiologia, nós temos dois termos, você não precisa gravar isso não. Que chama igreja modalidade e igreja sodalidade. A igreja modalidade e sodalidade são aspectos da igreja. Uma igreja em movimento, uma igreja que avança, uma igreja que trabalha além das fronteiras e uma igreja que é responsável por ficar e discipular as pessoas que estão naquele lugar. Então, quando nós pensamos em missão, normalmente nós pensamos na modalidade, naquele que
vai, aquele que vai romper as fronteiras. Mas, na verdade, nós necessitamos de uma igreja que esteja no lugar e que também, nesse lugar onde está, esteja em movimento. Fazendo o que nesse lugar? Fazendo o que em Jerusalém? Discipulando pessoas, trabalhando nas áreas da sociedade, nas esferas da sociedade. Nós temos, algumas pessoas falam 5, outras 7, outras 8. Eu costumo falar 7. Nós temos 7 esferas na sociedade que são áreas criadas por Deus. E que áreas são essas? Educação, família, governo, mídia, saúde e outras mais. Que foram coisas que Deus criou. E que são áreas que, infelizmente, a igreja, ao longo dos anos, abriu mão para estar em outras nações. Então, a gente quer ganhar as esferas de outras sociedades, mas as esferas da nossa sociedade acaba que fica a Deus dará. Então, nós temos o missionário que trabalha com negócio, nós temos o missionário que trabalha dentro de uma cafeteria, dentro de uma clínica, que trabalha dentro de uma universidade. Então, a missão não se trata de espaço geográfico, não se trata de lugar. A missão se trata de onde nós estamos, onde Deus nos colocou. Se Ele me colocou aqui agora, atrás de uma mesa de escritório, eu tenho uma missão, eu tenho uma rema para esse escritório. Se Deus me colocou em uma clínica, esse é o lugar, esse é o meu campo missionário. Agora, se Deus está me tirando desse ambiente comum, dessas esferas da sociedade, está me levando para a África, para a Ásia, para Venezuela, Colômbia, amém. Então vá. Mas lembre-se que a missão não se trata de espaço geográfico. Se trata de obediência à rema do Senhor. Amém. Olha isso, gente. Guarda no coração essa palavra. Missão não se trata de um lugar geográfico, né? Mas se trata de uma ordem, de uma palavra que o Senhor te dá. Amém. Glória a Deus. Isso é um tabu, né? Isso. E dentro disso, Thaís, eu quero até desmistificar uma frase que normalmente a gente ouve, que é a pessoa falando assim, eu tenho chamado para o país X, eu vou usar qualquer nome aqui, eu tenho chamado para a China. Amém, glória a Deus por isso, que você tem um chamado para a China. Só que aí o que a gente percebe nessa fala, eu tenho chamado para a China? Que aí o cara não ajuda mais na igreja dele, ele não ajuda o pastor, ele não quer evangelizar na cidade, ele não quer ser relevante na escola, na faculdade, porque o lugar dele é a China. E eu tenho que trabalhar na China. E eu quero dizer para você, se você não faz aqui, na China você vai morrer facinho. A gente tem que criar raiz, eu acho que dá frutos no lugar onde a gente está, né? Teve uma vez que eu ouvi um missionário, ele falou algo assim, a missão começa onde eu estou, e ela termina onde Deus me levar. Mas aonde eu estou, a missão ela deve começar ali. Perfeito. E é realmente muito importante a gente trazer mesmo isso, desconstruir essa ideia, né? E aí, a próxima pergunta era se missão era para todos ou é uma vocação específica apenas para algumas pessoas. Você já respondeu, né? Que na verdade é uma ordem. Mas deixa eu dar uma pincelada sobre isso. Pode dar uma pincelada. Que nem todo mundo tem chamado missionário além das fronteiras. Isso é bom ficar claro. Nem todo mundo vai atravessar a fronteira. Nem todo mundo vai para uma missão transcultural. Mas sim, todo mundo tem um chamado missionário. Como diz, eu não vou lembrar agora quem, mas um grande pensador disse que o cristão que não é um missionário é um grande impostor. É uma frase muito conhecida. Então, se você se diz cristão, se você é crente, se você se diz ter o evangelho, lembre que o evangelho isso aqui é a definição, poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, você sim tem um chamado missionário. Todos temos, mas nem todo mundo tem um chamado para além das fronteiras. Amém. E de que maneira as pessoas podem fazer missão assim, né? A gente ouve até aquela frase, né? Com os joelhos que oram e tudo mais. Mas muita gente não sente que é válido isso, né? O que você tem a dizer sobre isso, né? Como a pessoa ela pode se envolver na missão?
Eu amo essa frase que que você começou a falar, mas tenho ressalvas com ela. Que a frase é assim: a missão é feita com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e as mãos dos que contribuem. Isso é uma verdade. Mas o joelho que ora e a mão que contribui tem que saber que o fato de orar e o fato de contribuir não te isenta da responsabilidade de ser relevante aonde você está. Então, lembre-se disso. Como a pessoa ser um missionário, então, onde ela está? Eu acho que foi essa a pergunta, né? Isso. Primeira coisa, tenha o coração ensinável. Tenha o coração ensinável. O crente, ele tem muito costume de chegar no lugar e já se achar o dono da verdade. Isso até que é uma verdade, mas vocês entenderam o sentido da frase. Chega se achando o dono da verdade, que vai chegar e vai arrebentar as portas do inferno e vai converter todo mundo, mas falta esse tato do coração ensinável. Então, quando nós chegamos num ambiente de trabalho, como, por exemplo, você trabalha numa loja, procure saber qual é a vida da pessoa, procure saber qual é a história de vida daquelas pessoas que estão com você, ouça aquelas pessoas, tenha um coração ensinável a respeito de quem são aquelas pessoas. Sim. E quando você começa a ouvir as pessoas, quando você começa a se relacionar com as pessoas de onde você está, você começa a perceber as brechas na vida dessas pessoas. E eu costumo dizer que a brecha de uma geração, de uma nação ou de uma pessoa casada com o seu talento missionário torna você relevante. Então, você vai ser relevante naquele lugar, vai ser relevante naquela pessoa, quando você descobrir a brecha da vida daquela pessoa, e aí você pode trazer a solução. E você tem a solução, que é o evangelho, que é o poder de Deus. Então, a primeira coisa, tenha humildade, tenha o coração ensinável, se relacione com as pessoas. Não queira trazer uma verdade sem relacionamento. Zelo sem relacionamento é legalismo. Então, a primeira coisa... Opa, caiu aí a decoração. Caiu o cenário aqui, né? Vocês estão vendo, aqui é ao vivo. Então é isso. Tenha, assim, zelo. Tenha zelo pelo evangelho, desejo de falar, desejo de pregar, mas case esse zelo com relacionamento. Um relacionamento com Deus e com aquela pessoa que você quer pregar. Fazendo isso, você se torna relevante onde você está. Amém. Glória a Deus. E, Anderson, uma pergunta bem específica, assim, sobre, né, a sua caminhada missionária. Quando e como foi que você sentiu que deveria ser missionário? Teve alguma referência ou influência de alguém? Você se espelhou em alguém? Vamos lá, e a história é um pouquinho longa, eu vou resumir aqui em 1 minuto. Eu fui para a igreja muito cedo. Eu me converti em 1995, 96. Eu tinha 3 anos de idade. Mas eu sou jovem também, tá, Thaís? Não vai me colocar aqui como tiozão, não. E quando eu cheguei na igreja, aí nessa época eu era criança, obviamente, os meus pais, eles estavam começando a ir na igreja, o meu pai era alcoólatra, a minha mãe também, o casamento estava para acabar, estava uma confusão em casa, e eles começaram, então, a ir à igreja, automaticamente eles levavam a gente, e a primeira vez que eu entrei na igreja, eu lembro que nisso eu tinha aí os meus 6, 7 anos, eu vi o pastor pregar. Isso era uma igrejinha pequena que tinha aí 15, 16 pessoas. E quando eu vi o pastor pregar, criança, eu olhei para ele e falei assim, é isso que eu quero para minha vida, eu quero ser um pastor. Sabia, meu Deus, não sabia o que eu estava falando. E ok, cheguei em casa, as minhas brincadeiras em casa começou a ser assim. Colocava as mesinhas, a cadeira no quintal de casa, pegava um pedaço de madeira e fazia de microfone. Para mim, eu estava pregando ali para uma multidão. Na época, minha mãe, meu pai assistia muito pregação dos Gideões missionários da última hora. Então, eu me sentia pregando nos Gideões missionários.
Eu me sentia... eu vou falar alguns nomes aqui que provavelmente vocês que estão assistindo aí não sabem, mas Napoleão Ribeiro Falcão, Iedecaso Takayama, Gilmar Santos, é o pessoal da velha guarda aí. E eu me sentia pregador das nações. E aí, um certo dia, eu tinha ali uns 8, 9 anos, enquanto eu dormia, eu tive um sonho, que eu estava no quintal de casa, e de repente tudo ficou escuro, e eu olhei para o céu e vi um relógio vermelho no céu. E a voz de Deus falava para mim, o tempo está acabando. E aí eu olhava para a rua, via pessoas desesperadas, e ele falava assim, direciona o meu povo. Eu estou te chamando para direcionar o meu povo. Óbvio que eu, com 8 anos de idade, esse sonho pareceu muito mais um pesadelo do que um sonho. Não entendi nada daquilo. Mas com o passar dos anos, com a vida na igreja, uma vida cristã, eu fui entendendo isso. E em 2009, eu trabalhava BV Financeira, no banco, e no meu horário de almoço eu costumava ir para uma praça e evangelizar os moradores de rua. E de repente chega um grupo de jovens missionários, que eu não sei de onde, não sei de qual instituição, e começaram a pregar para mim. Só que eles eram americanos, estavam falando inglês e eu não estava entendendo nada. Eu nunca tinha tido contato com pessoas que falavam outro idioma. E eu tentando explicar para eles que eu não estava entendendo nada. E eles pregando, e eu não estava entendendo nada. E de repente uma moça pegou um livrinho verde, eu tenho até aqui na minha biblioteca, está ali distante. Ela entregou esse livro para mim. Um livrinho que contava a história de João Batista. E o Evangelho de João. E quando ela entregou esse livro para mim, eu peguei esse livro e ela ainda continuando falando inglês, ela disse, Deus está te chamando para ser uma voz no deserto, assim como João Batista. Voz do que clama em meio ao deserto e que prega o caminho, que prepara o caminho para o Salvador. E quando ela falou aquilo, ela falou em inglês e eu entendi em português. E eu nunca tinha tido contato com ninguém que falava outro idioma. E aí, quando ela falou, e eu entendi em português o que ela estava falando, me veio à memória aquele sonho que eu tive com 8 anos de idade. E eu desconecta tudo, dia, né? Isso, e eu sempre digo que esse dia foi o marco inicial da minha caminhada missionária. Foi a partir daí que eu comecei a trabalhar na minha cidade, eu sou de Uberlândia, Minas. Comecei a trabalhar na minha cidade, ainda mais forte com moradores de rua, evangelismo na rua, missões urbanas. E ainda entendendo que tinha algo mais. Eu sabia que tinha algo mais. E esse algo mais veio em 2014, quando eu conheci o missionário da Jocum, e eu fui para a Jocum fazer uma ETED, eu ia ficar 5 meses, e estou até então, e hoje liderando uma base da Jocum. A história é muito mais longa, mas a gente não tem tempo para isso agora. Mas Deus usa caminhos que a gente não entende para nos levar a um caminho que é perfeito, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém, glória a Deus. Gente, mas que doideira, né? Mas, nossa, Deus faz umas conexões assim, que deixa a gente... Muito bom. E isso eu nem contei que com 20, 22 anos de idade eu tive um infarto, um princípio de infarto, e tive que sair do trabalho, e foi nessa saída do trabalho que eu vim para a missão integral. E depois disso nunca mais senti nada no coração. São histórias aí que eu poderia passar horas contando aqui. Sim, porque tu era super novo para dar princípio de infarto. Gente! Sim, E depois refiz exame, depois que vim para Jocum, e não tem mais nada. Glória a Deus. Tem história de atleta. Qual que foi a reação da sua família com tudo isso? Como que seus pais lidaram, né? Eu já tinha saído de casa quando eu vim para a missão integral, porque eu já tinha casado. Eu casei em 2013, casei com a Jéssica, e desde que a gente casou, a gente já falava muito sobre missões. Mas era algo que parecia distante a missão integral, ir para um outro lugar, largar o trabalho. Então, com 1 ano e 3 meses que a gente tinha de casados, a gente, então, conheceu a Jocum, conheceu o missionário e começou a se preparar para ir.
A nossa casa era novinha, tudo novo dentro de casa. Nossa. A gente começou a vender nossas coisas e a nossa família estava assim, será que eles vão mesmo? Então, a princípio, foi um choque, foi um impacto. Uhum. Mas a minha família sempre concordou e sempre soube que eu tinha passado anos da minha vida me preparando para aquele momento. Então, foi sim um chororô, foi triste e difícil o dia da saída de casa, mas eu lembro que quando eu estava passando no detector de metais no aeroporto para ir para a área de embarque, eu olhei para trás e vi minha família, meu pai chorando como eu nunca tinha visto antes. Nossa. Minha família chorando, e eu olhei para trás e Deus falou comigo naquele momento, se você passar, a sua vida muda. E aí, vai? E aí a gente passou aquele detector de metal, e dentro do avião, indo para Jocum, eu e Jéssica meditamos juntos em Gênesis 12, história de Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma nova terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. E foi difícil sair, mas saímos, nos acostumamos, a família sempre concordou, sempre abençoou, mas não foi fácil, principalmente deixar emprego, deixar família, e depois disso, o meu irmão e a minha irmã também saíram e vieram para Jocum. E aí é outra história, mas eu arrastei aí depois os irmãos para a missão. Todo mundo missionário. Agora você deu o primeiro passo, aí foi todo mundo. Nossa, que bênção. E, Anderson, essa pergunta eu achei demais quando fizeram. O que acontece quando a pessoa decide fazer missões sem o preparo e o estudo necessário? Tá, depende do tipo de missão. Depende do tipo de missão. Talvez, no nosso contexto hoje de Jocum, se você me fala assim, Anderson, o que você acha? Eu não tenho preparo nenhum, mas gostaria de ir para Jocum. Eu falo, venha, porque aqui nós temos cursos, nós temos escolas que vão te preparar para o campo missionário. Inclusive, a Jocum é uma universidade. Então, ao passo que você está numa escola, por exemplo, a ETED, que é a Escola de Treinamento Discipulado, você está na missão, mas também está estudando, se preparando. Se você vem fazer uma escola de estudo bíblico, que é uma escola de 1 ano dentro da Jocum, você vai estar inserido no contexto de missões e vai estar se preparando 1 ano, engolindo a Bíblia. Você vai ler 5 vezes a Bíblia em 1 ano. Então, depende do tipo de missão. Na Jocum, a gente dá esse preparo para o campo. Agora, se a pessoa está me falando que a missão é, no caso, já ir para uma nação, para chegar lá e estabelecer um trabalho, eu diria para você reconsiderar a ideia, pensar nesse preparo, e não só o preparo teológico, mas o preparo também psicológico, o preparo financeiro, o preparo familiar. São coisas que você precisa projetar para quando chegar no campo, o campo vai ser difícil, então você não precisa levar mais problema para o campo. Mais dificuldade, né? Isso, então se prepare, cuide de você, porque o campo não precisa de missionário doente. O campo precisa de missionário saudável. Saudável na palavra, saudável financeiramente. E isso eu não estou dizendo que ele não vá passar por peleja financeira, mas que pelo menos ele tenha alguma ideia, algum projeto a respeito disso. Então, se é para ir implantar igreja, se é ir para uma nação, já ir para a missão, eu falo, reconsidere, se prepare. Se for para vir para Jocum, vem aqui você recebe o preparo. Você é treinado, né? Isso. Gente, eu fiz a minha TED em 2018 e foi um divisor de águas na minha vida, assim, foi muito, muito incrível mesmo. Me preparou bastante. E foi só o começo, né? E sim. Anderson, missão na quarentena, né? Para quem o pessoal que está aí em casa, aqui em São Paulo, a gente tem vivido muito forte isso, né? Aqui a situação ficou bem feia mesmo. Acredito em todos os estados, assim, mas por aqui tem uma população maior, né? Isso acarretou, viralizou mais. E a grande questão, assim, que é até o tema hoje da nossa live, missão na quarentena, é possível, né? Dentro de casa, assim, e como, se é possível?
Sim, é super possível. Agora a gente precisa pensar o seguinte: nesse tempo de quarentena, a gente tem visto pessoas desanimando, pessoas ficando fracas na fé, por conta de a gente não ver uma saída. A gente está numa expectativa de um dia que a gente não sabe que dia é esse. A quarentena é exatamente isso. É esperar por um dia que a gente não sabe que dia é esse. E isso, de certa forma, gera uma frustração e um certo desânimo para algumas pessoas. Então, o primeiro desafio da missão na quarentena é você que está me ouvindo aí agora se perguntar e perguntar para Deus: qual o meu papel nesse período? É a primeira coisa. Não vamos querer sair, já fazer e acontecer sem essa direção. Pergunte para Deus: qual é o meu papel? O que você quer de mim nesse tempo? Tendo essa direção, tendo claro isso, aí agora a gente tem inúmeras possibilidades de missão na quarentena. Uma delas é isso que a gente está fazendo aqui. Essa live, eu tenho certeza que não é uma live apenas para a gente bater um papo, mas isso aqui pode se tornar algo evangelístico. Talvez tenha gente nos assistindo agora que esteja desanimado, fraco na fé, e talvez por alguma palavra aqui se sinta reanimado. Então, uma das ferramentas que a gente pode usar, e que muita gente tem usado, são as redes, a internet. Então, sim, se pergunte: qual o meu papel? Segundo, qual a ferramenta eu posso usar para esse papel? Então, ferramentas tem várias. Mas antes de usar a ferramenta, pense na palavra que Jesus deu para os discípulos quando ele ressuscita e está perto de ir para o céu, de ser assunto ao céu. Os discípulos perguntam: vai ser nesse tempo que você vai restaurar o reino? Como que vai ser isso, Jesus? Veja que eles poderiam perguntar um monte de coisa, e eles perguntam sobre a restauração do reino. Vai ser agora que você vai restaurar? E aí, a resposta de Jesus parece ser uma resposta que traz um certo... Jesus, mas era isso que a gente queria saber. E aí Jesus responde o seguinte: não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou. Então, a primeira resposta de Jesus é: não vos compete saber tempos ou épocas. É uma das coisas que nós, na quarentena, precisamos lembrar. A nossa responsabilidade não é ficar esperando por um dia que a gente não sabe. Não nos compete saber tempos ou épocas. Nós temos uma responsabilidade para aqui e agora. E aí, Jesus continua dizendo: mas recebereis poder. Então, a segunda coisa, para esse período de você esperar em Jerusalém. Espere em Jerusalém. Espera, que já vem um Atos 2. Já Atos 2 chega. Mas espere em Jerusalém. Permaneça em Jerusalém. Aguarda. Isso é quarentena. Aguarda. Espere. Permaneça. Aqueles discípulos ficaram ali 10 dias em quarentena. Até chegar o dia de Pentecostes. 10 dias eles ficaram em quarentena. E a ordem era: esperem, fiquem, permaneçam, juntos, unidos, porque vocês vão receber poder. Então, a espera deles, a espera dos discípulos, não estava fundamentada apenas na curiosidade de saber o dia da restauração, mas estava fundamentada na ideia da promessa que Jesus tinha dado, que Jesus tinha liberado sobre eles. Vocês vão receber poder. E terceiro ponto é receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Para quê? Qual a finalidade? E sereis minhas testemunhas. Então veja que ser cheio de poder do Espírito Santo, a consequência de ser cheio do Espírito Santo é ser testemunha. Então, ser testemunha onde? Em Jerusalém. Começa em Jerusalém. Começa em casa. Então, a missão começa em casa. Jerusalém é casa. Como em toda Judéia, Judéia é região. Samaria já vai um pouco mais distante. E até os confins da terra. Então, missão na quarentena é possível? Sim. O que eu preciso? Esperar no Senhor,
saber que ele tem uma promessa, permanecer na promessa, saber que nós temos uma Jerusalém esperando a nossa manifestação. E quando você me ouve falando sobre Jerusalém, eu estou falando o seguinte, eu quero ser bem claro. Talvez a África que você está querendo ir é o seu pai ou a sua mãe que está dentro da sua casa com você, o seu irmão. Talvez a Ásia, a China que você queria ir, está na casa ao lado. Ou está no serviço essencial que precisa estar aberto e eles correm risco. Então, o que você pode fazer para o serviço essencial? O que você pode fazer para aquela senhora que está ali trabalhando na farmácia e não pode fechar? Que está trabalhando no supermercado, o pessoal do caixa que está lá. O que você pode fazer por essas pessoas? Jerusalém. Então, fique em Jerusalém. Se fortaleça em Jerusalém. Mas depois, seja relevante em Jerusalém. Amém. E aí, depois, quando chegar esse momento de Atos 2, aí as portas vão se abrir e aí vão para as nações. Então, não sei se eu respondi, mas sim, é possível missão na quarentena. Como? Se baseie nas promessas do Senhor. Seja relevante em Jerusalém, que depois ele vai abrir as portas para você. Amém. E conecta tudo, né? Você, no início, começou a falar sobre a palavra rema que o Senhor traz a nós, né? E aí o tempo de esperar essa promessa, né? De agir essa promessa e quando agir, ser treinado, né? Você começar a se preparar com isso e vai treinando aí, igual você falou, no bairro, com seus vizinhos. A gente tem o Espírito Santo que pode capacitar a gente. Então, sejam corajosos. E, ó, o Anderson deu aí muitas ideias, gente. Quando você vai no mercado, na farmácia, de poder fazer aí, evangelizar, amar as pessoas, né? Isso, mostrar para elas. Que a missão começa com um relacionamento. A gente falou agora há pouco. Zelo faz relacionamento. Então, talvez aquela pessoa do seu bairro, aquela pessoa que trabalha aí na padaria do seu lado, tudo que ela precisa, talvez, é alguém para desabafar. Então, se relacione com as pessoas e depois você vai ter o remédio para a doença que o mundo tem. Amém. Amém. Exatamente isso. Gente, vocês estão anotando aí, né? Espero que vocês estejam aí com caderninho e caneta para anotar tudo isso. Anderson, uma pergunta assim, mais voltado para vocês aí na base. Quais estratégias que vocês adotaram nesse tempo, né? E quais foram as maiores dificuldades que vocês têm enfrentado ou que vocês enfrentaram? Tá. Ano passado, final do ano passado, nós fizemos todo um planejamento para 2020. E quando a gente chegou no início do ano, esse planejamento foi por água abaixo. Mas isso cumpre aquela palavra, que o coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Então, a gente acredita e acreditou muito nisso. Então, a gente começou o ano, eu lembro que as primeiras semanas nós fizemos uma vigília e chamamos várias pessoas para a base, e nós oramos pela cidade. E depois a pandemia começou e a gente teve que sentar. E aí a nossa ETED já tinha começado, o pessoal já tinha chegado de fora para a base, e a gente então não podia mandar esse pessoal de volta para casa. Então, o que a gente fez? A gente fechou os portões, a gente fechou a casa, continuou com as aulas online. Então, a primeira coisa, continuou com as aulas e continuou tendo tempo de se aprofundar em Deus, conhecer a Deus. É o lema da Jocum, né? Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Fazê-lo conhecido naquele momento, a gente teve que dar uma brecada para entender qual seria o panorama, e a gente falou, vamos conhecer Deus, é tempo da gente conhecer a Deus. Então, a gente tirou tempo para conhecer Deus, continuou tendo aulas online para o pessoal da ETED, e a gente pensou o seguinte, várias pessoas estão perdendo o emprego, a Thaís conhece, a base aqui da Jocum fica numa comunidade, Sim. Que é relativamente carente. E a gente começou a perceber que o pessoal, alguns já não tinha mais sustento e alimento. E nós aqui na Jocum, nós temos um projeto chamado Faça Você Mesmo, que é um projeto que ensina as mulheres da comunidade a fazerem pão, bolo, salgado, para elas terem uma renda a partir disso.
Só que nesse ano a gente não podia trazer essas pessoas para dentro da nossa base, devido a todo o cuidado que a gente tinha que ter com todo mundo. A gente vive em comunidade. E aí a gente pensou, e agora? Não dá para ensinar, porque eles precisam ter uma renda, mas não é o momento da gente ensinar. O que a gente pode fazer? E aí foi que a gente sentou e falou, agora não é tempo de ensinar, agora é tempo de servir. E aqueles pães que a gente ensinava, a gente começou a fazer e distribuir na comunidade. Gente, e aí, legal. a gente, inclusive, está com alguns lá para entregar, que eu não consegui ir hoje. Mas a gente começou a atender cerca de 30 famílias aqui da comunidade com esses pães. E aqui eu tenho até um testemunho, que na quinta-feira, antes da Sexta-feira da Paixão, eu fui entregar os pães na comunidade, e eu cheguei para uma família e falei assim, nossa, parece que vocês estão tão tristes. E ela falou, realmente a gente está triste, a gente não tem muita coisa em casa para comer, o sentido da Páscoa acabou para a gente esse ano. E aí, falou da Páscoa, eu falei, agora é a hora. E aí, eu comecei a falar sobre a Páscoa e comecei falando o seguinte, primeira coisa, Deus mandou eu vir aqui trazer esse pão para vocês. E aí, comecei a falar sobre o pão da vida, comecei a falar sobre Jesus ser a verdadeira Páscoa. E no final da nossa conversa, a mulher disse a seguinte frase, você salvou a nossa Páscoa. E foi essa expressão que a gente estava vendo de várias famílias. Glória a Deus por isso. A gente estava vendo famílias recebendo um pão, e dentro do pão a gente deixava uma cartinha que os meninos da ETED faziam, e a gente deixava palavras de encorajamento. Então foi uma forma que a gente encontrou de evangelizar e também atender a necessidade do momento para a comunidade. Além dessa ação, lembra, se aprofundar em Deus, a escola de treinamento discipulado que estava acontecendo, a entrega dos pães e a gente continuando na projeção de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Só para contextualizar o pessoal, nós estamos numa tríplice fronteira. E aqui acontece muito tráfico humano. Cerca de 4 crianças somem por dia na Ponte da Amizade, vítima de tráfico de pessoas. E nós estamos aqui, nós trabalhamos com enfrentamento e conscientização. E a gente falou, a gente não pode parar. E, inclusive, nesse período de quarentena, de pandemia, eu assumi a Câmara, parte da coordenação da Câmara Técnica de Enfrentamento da cidade. Então, hoje eu sou vice-coordenador da Câmara Técnica aqui da cidade. E nós fizemos algumas ações. Isso. Nós fizemos algumas ações de lives com pessoas, e agora, dia 22 e 23, a gente vai fazer uma capacitação para professores de escolas, escola infantil, uma capacitação sobre tráfico humano, para que essas pessoas que estão dentro de escolas, instituições, possam proteger crianças e adolescentes desse crime. Então, dentro da quarentena, a gente se virou para conseguir atender essa demanda. Por isso que eu digo, é possível sim a missão na quarentena. E é possível enxergar a oportunidade, né? Talvez se aquela mulher tivesse falado, minha Páscoa acabou. Às vezes a gente fica tão sem reação, assim, né? E não fala nada. Mas ali você enxergou uma oportunidade, né? E pode transformar mesmo aquele ambiente, né? E ela pôde entender mesmo o verdadeiro significado da Páscoa e foi servida e amada. Então, que a gente conseguir... E essa é a importância da gente prestar atenção nesse texto que eu li aqui, de Atos 1:8. Porque você falou assim, que eu tive a percepção da fala daquela mulher. Mas eu não teria essa percepção se eu não tivesse conectado com o Espírito Santo. A gente não tem esse tipo de percepção se a gente não tá ouvindo Deus. Então, a primeira coisa, por isso que a primeira coisa é aguarda, espera e seja cheio do Espírito Santo. Se revista do Espírito Santo. E aí depois você vai. Porque o Espírito Santo vai te orientar e te dar direção. Nossa, muito incrível mesmo. E, Anderson, vocês sentiram... quais foram as maiores dificuldades, assim, no sentido... a gente sabe que os missionários, eles contam com ofertas, né? Das pessoas que se envolvem na missão também. Vocês sentiram muita dificuldade nesse aspecto? Tá, essa pergunta é pro Anderson ou para os missionários da Jocum? Para você e também para o pessoal da base, num contexto geral ali.
Eu, particularmente, posso dizer que eu senti um pouco. Senti um pouco a questão financeira, porque, além de líder na Jocum, eu também ministro em igrejas, eu ministro em seminários, conferências, eu dou aula, e eu tinha agenda de fevereiro até junho fechada. E essa agenda teve que ser cancelada. Então, normalmente, nesses eventos, entra oferta, então parte da minha renda vinha disso. E aí, essa parte passou a não entrar. Então, a gente sentiu, sim, obviamente, Deus vai suprindo de outros lugares. E os missionários aqui da Jocum, a gente percebe que teve também essa dificuldade, porque dão aula, porque ministram, mas a gente viu muito Deus suprindo de outros lugares, de outros lados. Então, sim, veio o desafio financeiro, porque parte da nossa renda vem da igreja, vamos dizer assim. As igrejas fecharam. Os templos, né? Eu estou dizendo os templos. Os templos fecharam. Então, alguns missionários que têm a sua renda da igreja sentiram um pouco, porque a igreja, o templo também sentiu. Sim, e até é importante, né, para a gente se atentar a isso, né? Esse tempo de ter mesmo um coração sensível, né? A voz do Espírito Santo e ser generoso como ele é, né? Eu acho que um ajudando ao outro, Deus com certeza vai suprir, a gente abençoa e ainda é abençoado, né? Mesmo em tempo aí de crise. Exatamente. E Anderson, agora pensando na pós-pandemia, né? A gente já vai para as duas últimas perguntas aqui. Vocês têm alguma expectativa ou imaginam de como as pessoas receberão, assim, o evangelho após essa pandemia? Vocês acreditam que algo vai mudar na forma como vocês trabalham? Eu tenho pregado, tenho ministrado que nós estamos vivendo uma transição de ciclos, uma mudança de tempo. Deus está dividindo o tempo. E a gente vai lembrar disso por muitos anos, entre antes e depois da pandemia. Então, Deus está dividindo o tempo. E toda mudança de ciclo ao longo da história, tanto da história bíblica quanto da história da igreja, a história de forma geral, a gente vê que nas transições de ciclos é importante eu saber o que Deus falou, o que Deus fez comigo, o que Deus me prometeu, e não me prometeu, mas prometeu para a sua igreja no tempo que passou, e levar isso para o tempo que vai vir, para esse novo tempo. E, como mudança de ciclo, eu tenho pensado e acreditado que nós viveremos uma grande colheita. E eu não estou falando de colheita de prosperidade financeira e nada nesse sentido, mas colheita de vidas. De vida. Amém. Então, eu acredito que pós-pandemia, talvez isso demore um pouco ainda para acontecer, mas nesse pós-pandemia nós veremos uma grande colheita. Uma grande colheita. Pessoas virão para o Senhor. Pessoas vão se render ao Senhor. Sim, aí você pode me perguntar, mas você acredita em apostasia? Acredito em apostasia porque a apostasia só existe no coração daquele que nunca foi firme. Então, uma peneira vem para realmente ver quem está alinhado e quem não está. Mas eu acredito que muitas pessoas vão se render ao Senhor nessa transição e nesse período pós-pandemia. Agora, Thaís, você que me faz as perguntas, mas eu vou te fazer uma pergunta. Para a gente viver colheita, isso pensando numa horta mesmo, numa agricultura, para a gente viver uma colheita, o que a gente precisa? Plantar. A gente precisa semear. Como que a gente vai viver colheita sem semeadura? Então, vamos pensar no seguinte: a colheita não é responsabilidade nossa. A colheita é Deus quem vai fazer. É Deus quem vai atrair pessoas, é o Espírito Santo que vai convencer pessoas, é o Espírito Santo que vai converter o coração das pessoas. Então, a colheita não é nossa, a colheita é do Senhor. Agora, a parte que nos cabe é da semeadura. Nós devemos semear. E aí você me perguntou, você acha que vai mudar a forma de semear? Eu acredito que não. A forma não vai mudar. O que eu acredito que vai mudar vai ser a intensidade. E eu acredito que a igreja vai estar muito mais sedenta.
e muito mais intensa nessa semeadura. Então, eu acredito nisso. Numa grande intensidade ao semear, e uma vez que estivermos intensos e constantes nessa semeadura, a gente vai viver a colheita. Amém, glória a Deus. E você acredita que as pessoas elas vão estar mais sedentas depois da pandemia? Já estão. Já estão, né? Sim. A criação, os perdidos, as nações estão sedentos e aguardando a manifestação dos filhos de Deus. As pessoas estão emocionalmente doentes, ô Thaís. A gente está vivendo uma geração doente emocionalmente, a gente está vivendo uma época, isso não se dá em noticiário porque é proibido, mas o número de suicídio tem aumentado, o número de pessoas com depressão tem aumentado. O que é uma depressão? O que é uma pessoa emocionalmente doente? É uma pessoa dizendo, eu não tenho mais nada, eu preciso de algo que me complete. E a gente tem essa resposta. Então as pessoas estão sim mais sedentas. Só falta a gente estar mais sedento por entregar aquilo que vai completar as pessoas. Recebe aí, gente. Já recebi aqui, glória a Deus, é isso mesmo. E Anderson, para a gente finalizar, as pessoas estão assistindo. Né? Eu queria mais tempo também. Mas eu já vi no comentário que a pastora Jordânia, ela é da Igreja Metodista lá em Duque de Caxias, ela falou que quer uma live com você também. Aí, ó, expandindo. Estou à disposição, é só chamar. Anderson, assim, as pessoas estão vendo, né, ouvindo essa live, e se de repente algo queimou aí no coração delas, elas vão orar, e elas querem se tornar missionárias, assim, em tempo integral, ou, né, nas 7 séries, igual você falou, da sua cidade. O que elas devem fazer, o primeiro passo, e qual palavra de encorajamento você diria a elas? Primeira coisa, depois que ouviu Deus, é a primeira coisa, ter a direção de Deus, tenha concordância com a sua igreja. É algo que eu não posso ser leviano de desassociar o seu chamado com a concordância da sua igreja. Obviamente, nem toda igreja vai concordar e você vai precisar viver um processo ali para poder, então, ir. Mas eu aconselho, converse com seu pastor, converse com a sua igreja, tenha a bênção da sua igreja, e uma vez que você tem a bênção da sua igreja para trabalhar em missão integral, busque como fazer isso. E aqui eu poderia falar sobre a Jocum, você poderia vir para a Jocum, fazer uma ETED e estar completamente imerso em missão integral, mas eu também preciso falar, tem outras instituições, você pode procurar, por exemplo, Portas Abertas, Missão Mais, MEAB, que é missão para os árabes no Brasil. Então, tem várias instituições que podem te projetar para a missão. Então, busque esses ambientes, se a sua igreja tem uma secretaria, um departamento de missão que faz isso, amém, glória a Deus. Mas se não tem, ou se não faz esse tipo de trabalho por algum motivo, então procure uma instituição, uma missão séria que vá te projetar para a missão integral. Nós da Jocum estamos de portas abertas para receber você que tem o chamado, para fazer um ETED, para permanecer como missionário, e aqui a gente tem vários projetos que você poderia estar inserido. Enfim, ore, ouça Deus, converse com seu pastor. Se a tua igreja tem uma secretaria de missões que possa fazer isso, vá pela sua secretaria. Se não, procure uma organização que te projete para a missão. Tá aí, dei 4 passos. Amém! Amém! E, Anderson, eu quero aproveitar esse gancho, né? E eu queria, assim, falar para as pessoas que estão nos assistindo, se vocês têm alguma dúvida que a gente não perguntou, e vocês ouvindo, coloca aí nos comentários. Eu vou pedir para minha irmã aqui, que está me ajudando, falar para mim, se tiver alguma. Enquanto isso, Anderson, eu queria que você dissesse, né, um pouquinho sobre a base. Eu sei que vai ter um novo curso, né, Operação João, no semestre que vem. É isso mesmo? Isso, começa dia 24 de agosto.
Então, fica à vontade para você fazer o convite que você quiser, apresentar um pouquinho mais sobre a base, enquanto as pessoas mandam perguntas para a gente, tá bom? Tá ok. Olha só, eu cheguei aqui em janeiro de 2017 para retomar os trabalhos da Jocum em Foz, e o nosso DNA, algo que Deus colocou no nosso coração desde o início, foi trabalhar em prol do cuidado de pessoas e missão transcultural. Então, é algo que Deus colocou no nosso coração e ao longo desses 3 anos e meio, tudo que a gente tem desenvolvido tem sido para esse sentido. Então, nós trabalhamos aqui com a escola que é a porta de entrada em missões dentro da Jocum, que é a ETED, a escola que a Thaís fez. É uma escola de 5 meses, 3 meses teórico e 2 meses prático. Nesses 3 meses, você vai ouvir sobre relacionamento com Deus, você vai se alinhar de fato com Deus, ouvir sobre missões, e nos 2 meses a gente te manda para o campo missionário. E pode ser dentro ou fora do Brasil. Thaís, onde foi o seu prático? Foi em Toledo, no Paraná, e em Cristalina, Goiás. Isso. Mas a gente já teve aqui prático para a Índia, para Turquia, Grécia, Bolívia, Paraguai. Então a gente pode mandar para dentro ou fora do Brasil nesses 2 meses. E a ideia é trabalhar mesmo o caráter cristão nesse tempo. E a pessoa que fez a ETED, ela então, e passou na ETED, foi aprovada na ETED, ela está apta então para ser obreira em qualquer Jocum no mundo. Então, se você fez a ETED aqui, a Thaís, por exemplo, ela pode ser obreira da Jocum lá na Tailândia, se ela quiser, porque ela passou pela ETED. Então, ela pode servir em qualquer projeto dentro da Jocum. Dentro da Jocum, nós temos projeto, e aqui não falando só da Jocum Foz, mas nós temos projetos para trabalho com indígenas, tradução de Bíblia, nós temos projetos do Bíblia em Cada Casa, que visa acabar com a carência bíblica no mundo. Até o ano de 2050, o nosso intuito é colocar uma Bíblia em cada casa no mundo inteiro. Então, são projetos assim que você pode fazer parte. Projetos que falam mais sobre comunidade, como eu falei aqui em Foz. Nós temos esse trabalho de atender o nosso bairro, com o ensino da culinária. Nós também temos um trabalho com garotas de programa, de evangelismo e discipulado com essas meninas que trabalham na prostituição. Então, são projetos assim que você pode se envolver depois de fazer um ETED. E depois de fazer ETED, você pode fazer outros cursos também, como, por exemplo, o que a Thaís citou, o Operação João, que é uma escola específica para pioneirismo e povos não alcançados. Então, vão ser 3 meses teórico, 3 meses ouvindo sobre povos não alcançados e pioneirismo, e depois 3 meses de prático. E esse prático, sim, é em povos não alcançados. Então, o meu prático mesmo dessa escola eu fiz na Índia e no Nepal. Então, a gente pode enviar você para qualquer lugar no mundo de povos não alcançados. Então, e aí tem outros. Por exemplo, o ano que vem nós temos o desejo de ter a escola de aconselhamento aqui em Foz. E aí é uma escola específica para você que tem o desejo de trabalhar com aconselhamento. Mas tudo isso você precisa ter feito a ETED, que é a porta de entrada. Então, nós temos várias escolas de vários segmentos dentro da Jocum e que te envolve tanto no ensino quanto na prática, te mandar para o campo missionário. Nossa, quanta coisa boa, gente. Dá vontade de fazer tudo. Eu até comentei, a Jéssica falou, Thaís, essa escola é sua cara. Eu, ai, Jéssica, pelo amor de Deus, que vontade não falta, meu Deus do céu. Mas, nossa, eu tô muito feliz, né, com as escolas aí que a base está rodando. É uma base mesmo do meu coração, a primeira base que me ajudou, assim, mesmo na missão. Então, muito obrigada. Eu vi que tem uma pergunta da Jaque. Apareceu aqui. Acabou de fazer. Eu não... Gente, Anderson, você tá vendo, né? Eu tô precisando usar óculos, porque eu não tô conseguindo enxergar as coisas de longe, não. Vou ler. A pessoa quer ser missionária, porém não participa da escola bíblica, não frequenta a igreja, não reconhece a autoridade do seu pastor. Tem solução para essa pessoa? Tá. Você ouviu a pergunta? Ouvi. Tem solução sim, ela precisa se converter. É a primeira coisa, ela precisa se converter. A pessoa que não... Olha só o que ela disse aqui. Não participa da escola bíblica, aí talvez eu até entenda, devido rotina, devido
não morar perto da igreja. Então, eu vou conjecturar alguma justificativa nesse sentido. Beleza. Mas não frequenta a igreja? Então, peraí, já tem algo errado. Já está errado. Não reconhece a autoridade do seu pastor, essa pessoa nem crente é. Então, a solução para essa pessoa é se converter. Se ela vai para o campo missionário, se denomina missionário, com essas características aí, ela naturalmente ela vai discipular pessoas no campo com essas características aí. E isso aí é o maior, talvez, fator para a pessoa ser um falso mestre, um falso profeta no futuro. Então, sim, a solução é se converter e mudar essas características. Ir para a igreja, ser igreja, reconhecer a autoridade do seu pastor e, obviamente, participar da escola bíblica é importante para ter base bíblica. Então, é o básico. Ela precisa ir para Jesus, se arrepender dos maus caminhos, se livrar do fogo do inferno e depois ela pensa em missão. Eu falei num tom de brincadeira, mas a verdade é essa, porque o grande problema dessa pessoa ir para o campo é porque ela vai discipular pessoas com essas características. E essa não é a ideia. A gente tem que ir para o campo fazer discípulos para Jesus e não nosso. E esse tipo de pessoa aí vai fazer discípulo para si. E aí vai dar um monte de problema. E ela vai conduzir as outras pessoas para o caminho que não é a verdade e a vida, né? Exato. Conduzir para um outro caminho. Anderson, eu quero te agradecer por esse tempo mesmo. Para mim é uma honra de verdade. Agradecer também todo mundo, nosso pastor, que teve a ideia desse quadro IMCD Além do Templo, pastor Tiago, Rogério, a Ju, minha irmã aqui, que está ajudando. Quem enviou as perguntas também, agradecer a você, a Jéssica, né, por serem uma bênção na minha vida. E hoje você está abençoando também as outras pessoas que estão assistindo e que vão assistir. E eu queria desafiar, na verdade, né? Você que está assistindo a gente ou você que vai assistir depois. Como a gente ouviu, né? Nós, missionários, nós não fazemos missão sozinhos, gente. Não adianta. A gente precisa do apoio, né, dos nossos líderes, da nossa igreja, como o Anderson falou, inclusive de pessoas que são parceiros nossos e que vão na missão junto com a gente. Então, eu queria lançar um desafio para vocês. Eu queria pedir para que a conta do Anderson já está aí, gente, nos comentários. E eu queria pedir para que vocês orassem a Deus e perguntassem, né, para Deus o quanto que vocês podem abençoar a vida do Anderson, da sua família, da mesma maneira que ele abençoou a gente demais. Eu vi aqui os comentários, às vezes eu tinha que vir para perto para poder enxergar, e eu vi, nossa, que forte, muito lindo isso. Gente, vocês foram abençoados, né? Então é a nossa vez de abençoá-los. Então aqui está a conta deles. Se vocês quiserem ofertar, pergunte para Deus o quanto e abre a mão aí, seja generoso, não importa a quantidade, importa mesmo você obedecer a voz do Senhor, né? Porque de pouco em pouco, o Senhor, o nosso pouco nas mãos de Deus se torna muito, né, Anderson? A gente tem cada história de milagre de Deus aí, em todas as áreas, ainda mais financeira. Então, gente, tá aí a conta, eles têm PicPay também, você pode transferir. E tá aí a conta se vocês quiserem abençoar. Anderson, muito obrigada mais uma vez. Eu queria orar por você. A Silvia, uma membro da nossa igreja, colocou. Acho que a gente tem que orar pelos missionários. E eu também acho. Então, você quer falar mais alguma coisa para encerrar antes da oração? Você está me perguntando? Se você quer falar mais alguma coisa. Não, só agradecer o carinho de todo mundo, agradecer quem participou, agradecer você, Thaís, pelo convite. A hora que quiser, estou à disposição para estar com vocês, seja em live, seja em escola, o que for, estou à disposição. Obrigado pelo carinho de cada um. Quiser saber mais, pode entrar em contato pelas redes sociais ou pelo WhatsApp. O WhatsApp é DDD 45 99836 1927. Eu não vou falar de novo. Não, repete de novo para colocar aqui nos comentários. Você falou muito rápido, gente. 45 99836 1927. Tá aí, vai aparecer.
Isso aí, gente, se tiver alguma pergunta, quiser saber mais sobre o nosso trabalho, pode falar com a gente. E é isso, muito obrigado pelo carinho de vocês. Ô, Anderson, só para falar que o Anderson, ele tem um canal de podcast muito bom. Tem no Spotify, no Deezer. Eu vi que tem um site também, né? Que você clica e tem todos os podcasts. É só no Spotify e no Deezer. Ah, é? Porque eu joguei uma vez podcast Basileia e apareceu um site com todos, assim, para ouvir. Vou te mandar o link. Aí eu até comecei a ouvir de lá. Mas, ó, se você tem Spotify, Deezer, aproveita, gente. Ele fala sobre a história da igreja. Eu vou ouvindo enquanto... Ou eu tô depois da minha meditação, da minha devocional, ou quando eu tô lavando louça, aí eu tenho que parar para anotar, assim, aí molho o celular. Mas é muito bom, gente. Vão lá e ouçam, tá bom? Chama Basileia, né? Isso. Não falei errado, então tá bom. Então é isso, gente. Vamos orar. Anderson, obrigada mais uma vez, viu? Foi demais. Eu que agradeço. Só foi, ó, bênção atrás de bênção. Amém. Senhor, muito obrigada por esse tempo de live. Muito obrigada pela vida do Anderson, que tanto nos abençoou. Nós queremos colocar a vida dele, a vida da Jéssica, a vida da Maria, a sua filhinha, Jesus, toda a sua família, ali a base onde eles lideram, Deus, as pessoas que eles têm ensinado, instruído, caminhado junto com eles. Deus, nós queremos colocar todos os missionários, papai, todos os missionários que têm dito sim ao Senhor. Nós queremos pedir para que o Senhor continue os guardando, sustentando, que eles não venham se sentir sozinhos nesse tempo. Mas nós pedimos que o Senhor levante mesmo pessoas, Pai, para que venham abençoá-los, que entendem, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor nos dá não é nosso, mas é do Senhor, é do reino de Deus, Pai. E quando nós ofertamos, Deus, na vida dos missionários, nós não estamos ofertando só para eles, Pai. Nós estamos ofertando para o Teu reino, Jesus, para a expansão do Teu reino. Então, nós pedimos para que o Senhor venha suprir mesmo, Pai. Que o Senhor venha dar saúde a eles nesse tempo de pandemia, que muitas vezes tem se arriscado, meu Pai, para ajudar o próximo. Que o Senhor venha cuidar da saúde deles, da família deles, Pai, que muitas vezes está longe e preocupado, Jesus. Nós pedimos que o Senhor guarde, Senhor, aqueles que estão longe, que não têm acesso, Deus, à comunicação, aqueles que estão sendo perseguidos, Jesus, os nossos irmãos que estão sendo perseguidos, nós pedimos para que o Senhor venha, Senhor, animá-los, que o Senhor venha fortalecer ali a fé deles, meu Pai, para que eles não se sintam só, mas pelo contrário, Jesus, que eles continuem motivados, Pai, a percorrer mesmo a corrida que nos é proposta, Jesus. E eu oro por nós, Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha cada vez mais falar, nos dá um coração ensinável, como foi dito, Senhor, abre os nossos ouvidos, Pai, para ouvir o Senhor e obedecer, porque como nós ouvimos, Pai, o Senhor não nos deu uma sugestão, o Senhor nos deu uma ordem, e que a gente possa ir mesmo e pregar o Evangelho, Pai, a toda criatura, Jesus, e que nós possamos cumprir aquilo que o Senhor nos deixou. Muito obrigada mesmo pela vida do Anderson, de cada pessoa que está assistindo, Pai, e que em todo tempo o seu nome seja exaltado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijo no coração de vocês. Lembrem Obrigada, do 8, hein? Tchau, gente. Muito obrigada por vocês. Ah, estão perguntando quando que vai ser a próxima. Tá aqui no calendário. Vai ser no próximo... Gente, a data aqui. Ju, pastor, tá lá no grupo. Coloca aqui para mim. Próximo. 14, 15, 6, 7, 18, 19, 21. 22, 23, 24, 25, 6, 7. Dia 28, gente. Daqui vão ser 2 vezes no mês, então dia 28 é terça-feira? Daqui 15 dias. Daqui 15 dias vai ser a próxima. 15 dias? Gente, dia 28 vai ser a próxima live. E a gente vai falar sobre missões e arte. Nós vamos falar... Gente, vai estar muito incrível, então acompanhe a gente nas redes sociais. Muito obrigada para vocês que assistiram até aqui. Um beijo e Deus abençoe vocês. Um beijo, Gi! Isso, o pastor Thiago colocou aqui, ó, daqui 15 dias.
E o Anderson, o Rogério tirou aqui, mas obrigada, Anderson, se você estiver ouvindo mais uma vez. Deus abençoe. Ah, ele tá aqui, ó. Obrigada, Anderson. Mais uma vez, Deus abençoe. Tchau, gente. Até a próxima.